Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão apenas um, que é Deus. Fábio já orou? Não vou orar novamente. Mas, irmãos, o contexto dessa passagem, o enredo dessa história aqui, na verdade fala de um diálogo entre um jovem, que segundo a Bíblia tinha muitas posses, porém a Bíblia não dá mais relatos a respeito da vida dele. E diz que num certo momento esse homem se apresenta para Jesus e se apresenta fazendo exatamente a indagação que nós lemos. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E se você ler os versículos subsequentes, você vai perceber que a conversa se desenrola com a pessoa de Jesus, Jesus questionando ele sobre se ele observava os mandamentos. E se você tem observado os mandamentos: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honrarás o teu pai e a tua mãe. E a resposta daquele homem, daquele jovem é: tenho feito isso desde a minha infância. E Jesus disse assim: falta-te ainda uma coisa. Se queres ser perfeito, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, depois vem e segue. E a reação daquele jovem foi de ficar triste, porque diz o texto que ele possuía muitas propriedades. E ele retirou-se. E Jesus então olha para seus discípulos e diz assim: quão dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil que um camelo passe pelo fundo de uma agulha do que aquele que tem muitas posses ou que aquele que tem riquezas seja salvo. Irmãos, nós poderíamos aqui pregar sobre várias coisas. A gente poderia trazer uma mensagem aqui a respeito do perigo das riquezas. A gente poderia falar sobre o amor ao dinheiro. A gente poderia falar sobre uma ambição excessiva que afasta o homem de Deus. Mas eu queria hoje pensar junto com vocês a respeito desses dois primeiros textos desse capítulo, 18 e 19. Desses dois primeiros versículos que nós lemos. E o texto diz: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde: por que me chamas bom? Não há bom senão apenas um, que é Deus. Esses dias foi interessante. Eu cheguei em casa e Camila compartilhou, a minha esposa compartilhou uma história comigo que eu achei muito interessante. Obrigado, senhor. E ela disse que recebeu uma cliente no salão dela e naquela entrevista com o objetivo de colocar lá, ela tem um salão de beleza, de colocar o cabelo, ela começou a conversar com a cliente, e a cliente começou a relatar que havia desenvolvido um câncer e que teve que tirar as duas mamas. E na época ela não possuía plano de saúde. Então ela pensou o que ela poderia fazer, e ela teve a ideia de fazer uma vaquinha virtual. E ela colocou isso na internet, e ela tinha que fazer um exame antes para fazer essa cirurgia, que custava quase 10 mil reais, e ela conseguiu levantar exatamente a importância de 9 mil reais com essa vaquinha. E ela fez o exame, submeteu-se à cirurgia, retirou as duas mamas e estava ali, viva, contando aquele relato para Camila. Só que quando ela percebeu, porque ela recebeu, quem foram as pessoas que acreditaram os valores para ela, ela percebeu que nenhum dos seus amigos, nenhum dos seus parentes havia feito qualquer colaboração. E que toda aquela verba que foi doada para ela naquela vaquinha virtual veio da Europa, de pessoas que sequer a conheciam. E essas pessoas doaram e ela pôde fazer esse exame e a cirurgia. Mas o interessante é que aquela mulher estava relatando isso
com uma certa revolta. Porque ela diz: como é que pessoas que estão próximas a mim, parentes meus, não fizeram doação alguma? E eu achei que Camila foi usada por Deus para fazê-la enxergar, dizer: por que você está olhando com esse olhar para essa situação? Talvez as pessoas realmente à sua volta não doaram nada, mas Deus tocou no coração de pessoas de outro continente para te abençoar e para te fazer realizar esse exame que te levou até a tua vida preservada. E ela, não se contentando, ela disse: mas por que eu? Logo eu desenvolvi esse câncer. E Camila, mais uma vez, usada pelo Senhor, disse a ela: por que não você? E a resposta daquela mulher foi interessante. Ela disse assim: porque eu sou uma pessoa boa, Camila. Eu não faço mal a ninguém. Eu achei isso interessante porque, ao mesmo tempo que essa fala, ela serve para justificar situações que não deveriam chegar à porta de pessoas que se acham ruins, boas. Essa fala você também encontra na boca de pessoas que também tentam justificar o seu direito de entrar nos céus. Quando eu me converti, uma das coisas que me levou a buscar a Deus foi um vazio existencial. Eu comecei a perceber que alguma coisa estava faltando na minha vida. E eu não conseguia identificar exatamente o que era. E o interessante disso é que, de forma até semelhante àquela mulher, eu dizia: eu não sei o que está acontecendo, mas eu não mato, eu não roubo, eu não fumo. De alguma forma eu me sinto no direito de estar perto de Deus e de entrar no céu. Essa era a minha crença. E o ponto aqui é, tanto eu quanto aquela mulher que Camila atendeu, criamos uma crença numa suposta bondade que existia em nós, capaz de nos blindar contra situações ruins que pudessem acontecer nas nossas vidas, aqui nesse mundo ou na vida vindoura. E a Bíblia dá uma resposta para isso. Tanto eu quanto ela estávamos equivocados no nosso ponto de vista. E a resposta para explicar essa situação de enxergar a vida e as situações da vida dessa maneira está lá em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4, onde o apóstolo Paulo diz: o Deus desse século, Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o entendimento daquele que não conhece ainda a Deus está obscurecido, está embaçado. Ele tem olhos, mas ele não consegue enxergar o evangelho. E o que é que o evangelho diz? Que todo homem é mau, que não há ninguém bom, que toda fonte de bondade está apenas em Deus. Que a natureza humana, ela foi completamente contaminada pelo pecado. E que nada de bom pode vir, né, desta natureza. E, portanto, a conclusão que se chega é que isso torna o homem mau. O apóstolo Paulo, ele falando para judeus e gentios, que somos nós. Quem não é judeu é gentio. Então você já aprende essa aí. Todo mundo que não é judeu é gentio. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Romanos, ele falando para judeus e para gentios, no capítulo 3, versículo 10 ao 12, ele discorrendo sobre a universalidade do pecado que alcança a todos, ele diz, como está escrito: não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nem um sequer. Não há nem um só, é o que o texto diz.
Ah, mas você pode estar dizendo aí. Ah, mas espera aí, Pedro. Isso foi o apóstolo Paulo que disse. Então vamos ver o que Jesus disse. Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 11, ele diz assim: vocês sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que a capacidade de praticar atos de bondade não nos torna bons. Na teologia, quando nós estudamos sobre os atributos de Deus, nós vamos perceber que existem atributos que a teologia chama de atributos incomunicáveis, ou seja, que só Deus possui. E Ele não compartilhou com absolutamente mais ninguém. Só Ele tem. Onisciência, onipotência, onipresença. Só Ele é eterno. Só Ele é imutável, só Ele é soberano. São atributos que só a Ele pertence, mais ninguém. Porém, a teologia também ensina que existem atributos comunicáveis, ou seja, aqueles que Ele decidiu partilhar, ainda que em certa medida, ao homem. Que atributos são esses? Bondade, santidade, fé, verdade, misericórdia, fidelidade. São atributos que Deus decidiu compartilhar a todos. Então nós chegamos à conclusão que temos a capacidade, todos têm, de praticar atos de bondade, mas também é verdade que eu posso passar a minha vida inteira exercendo misericórdia, agindo com bondade, dando esmolas, fazendo como aquele jovem, não roubando, não matando, observando alguns mandamentos desde a infância, e ainda assim, no final, Deus me considerar mal. Sabe por quê? Porque não são esses atos que definem o que eu sou diante de Deus, mas a minha essência. E a Bíblia vai testificar que a minha essência é má. E a única maneira de alguém ser aceito por Deus é se arrependendo e crendo nele. Lucas, escrevendo lá em Atos capítulo 3, versículo 19, ele vai dizer: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Efésios, no capítulo 2, e eu queria pedir que você, com toda reverência e temor, aplicasse ao seu coração cada palavra desse texto. Pois aqui Deus está falando àqueles que foram alcançados pela graça. Essa é a sua condição. O texto diz: vocês, Efésios 2, o capítulo todo, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Me acompanhem, irmãos. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo, para nos mostrar, e nas eras que ainda vão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom, é presente de Deus,
não vem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus já preparou anteriormente para que nós andássemos nela. Meu irmão, você entende isso? Você consegue entender o que está envolvido nisso? A nossa salvação, ela começa e ela termina em Deus, nele, é ato exclusivo dele. Depois do diálogo que o jovem rico teve com Jesus, e após explicar que um camelo, era mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico ser salvo, muitos ali começaram a questionar, se perguntar e ver essa saia justa que Jesus colocou, e algum teve a coragem lá de perguntar a Jesus, então, quem pode se salvar? E a resposta dele foi: isso é impossível aos homens, porém nada é impossível para Deus. A salvação começa e termina em Deus. Glória a Deus. Aleluia. A teologia, irmãos, vai dizer que toda vez que alguém se sente bom, essa pessoa está mais longe de Deus. Mas toda vez que alguém se sente indigno, mal e se sente triste com isso, Deus está mais perto dessa pessoa. Meu interesse aqui, meu querido, não é te fazer se sentir mal por você estar ouvindo de mim que você não é bom. Nós não somos nenhum. Mas meu interesse aqui é te fazer compreender a sua real condição e perceber que não há nada em você, nem em mim, nem em nós que atraia Deus em nossa direção. Mas se você entender isso, você está apto a compreender a graça, ou seja, o presente que Deus oferta ao pecador perdido. Não há mérito algum em nós. Nossa própria justiça ou bondade é inútil para nos salvar. E a única maneira de nos aproximarmos de Deus é através do Filho. Salmo 51, e versículo 17, a Bíblia diz que os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, ó Deus, diz o salmista, Deus não desprezará. Quando Paulo era fariseu, Paulo se achava digno e justo. Depois que Paulo se converte ao cristianismo, Paulo se declara como o pior dos pecadores. Exatamente antes de Jesus ter esse diálogo com o jovem rico, você pode ler aí em casa, Jesus ele traz uma parábola, e é interessante que nesse texto do capítulo 18 de Lucas, e ele diz que esta parábola é para aqueles que se sentem justos e bons. Certa vez, subiram 2 homens ao templo para orar. Um deles era fariseu, o outro era um publicano. O fariseu, em pé, orava assim: Deus, obrigado por não ser como os demais homens, pecadores. Obrigado porque eu tenho observado os mandamentos. Eu não adultero, eu não mato, eu não roubo e dou o dízimo de todas as coisas. Obrigado por não ser como este publicano. E o texto diz que enquanto esse fariseu orava assim, o publicano de longe não conseguia olhar, não conseguia levantar os olhos e batia no peito dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou pecador. Aleluia. Irmãos, o texto vai dizer
dois homens, o publicano desceu justificado. O publicano desceu perdoado. O publicano desceu absolvido dos seus pecados. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado. E todo aquele que se humilhar será exaltado. Eu creio. Eu quero te dizer que o mesmo Deus que perdoa pecados de publicanos, que perdoa pecados de pecadores arrependidos, Ele está aqui para perdoar qualquer pecado, não importa o tamanho. Você precisa entender de uma vez por todas nessa noite que o teu pecado te afasta de Deus, que a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado, e que a nossa bondade ela é inútil para nos justificar diante de Deus. Mas quando nós entendemos isso e nos arrependemos e cremos em Jesus, a Bíblia diz que nós somos salvos, nós somos declarados justos. A Bíblia não diz que aquele homem se tornou justo, mas ele foi declarado justo por aquele que tem o poder de absolver pecados, que é Jesus. Queria que você curvasse sua cabeça. E eu queria que você, que já conheceu a Jesus e que já, com a ajuda do Espírito Santo, tem pedido graça todos os dias para andar com Ele. Eu queria te dizer que você não é perfeito, assim como eu, nem ninguém aqui é. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O salmista diz: se eu subir aos céus, tu estás lá. Se eu for para um lugar mais profundo, ali tu estás. Não há lugar que eu possa me esconder. Deus te vê, irmãos. Eu quero dizer que nesse momento, aproveite para você renovar sua aliança com Deus e declarar para o Senhor: Senhor, renova as minhas forças. Eu reconheço que o que eu tenho feito, que nada em mim mesmo é suficiente para me aproximar de Ti, porque é a Tua graça, Senhor, é o que Jesus fez na cruz do Calvário, são os méritos dele que fazem o Senhor olhar para mim com um olhar de misericórdia. Renove seus votos agora. Eu me lembro se há alguém aqui no nosso meio que ainda não conhece a Jesus na intimidade, que ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, que ainda está tentando justificar-se diante de Deus com aquele mesmo discurso do jovem rico: eu não mato, eu não roubo. Isso não será suficiente para te justificar diante de Deus. Se você deseja tomar uma decisão ao lado de Jesus, de confessar os seus pecados e receber perdão por sua culpa, absolvição pelos seus pecados e tornar-se uma nova criatura em Jesus, faz um sinal que eu quero orar pela tua vida.
Levanta uma de tuas mãos, que eu quero orar por você. Alguém, rapidamente. Se não há, que Deus abençoe. Deus, queremos te louvar, Pai, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, porque isso é a maior demonstração, Senhor, do teu grande amor para com o pecador. Porque esse, Senhor, é o único problema que nós não teríamos, nem temos, nem jamais teremos condição de resolver. Foi o Senhor que decidiu se aproximar de nós, de maneira amorosa nos salvar e entregando o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Obrigado, Jesus. Reconhecemos que tudo é teu, Senhor. Reconhecemos a nossa necessidade e a nossa dependência do Senhor. E por isso te pedimos humildemente, Pai, que o Senhor nos sustente até aquele grande dia, Senhor, que o Senhor irá voltar e nos levar por toda a eternidade para próximo de Ti. Te louvamos, Senhor, por cada filho Teu que está aqui, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor acrescente todos os dias fé às suas vidas, e que eles sejam testemunhas vivas, Senhor, do Teu poder transformador, regenerador, por meio do Teu Espírito Santo. Que nós possamos aqui nesse mundo, Senhor, ser sal e luz, e que possamos levar essa mensagem, Senhor, a tantos que ainda não Te conhecem, sempre sendo uma seta que aponta para o alto e que glorifica o Senhor. Obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Quero voltar ao início. Orar por ele, né? Amém. Que bom. Seu pai mesmo vai orar no final agora, tá bom? Vamos cantar essa música aqui? Vou tentar a sua reflexão aí. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero